Comigo, por gentileza. Daniel, capítulo de número 6, versículo 19 ao 22. Confesso para mim que foi difícil entender o que Deus queria falar aqui hoje. Foi difícil. Entre tantos testemunhos, entre a história da igreja, entre tudo que a gente ficou, sabendo acerca do que Deus está fazendo aqui, eu falei assim: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor quer falar. E hoje de manhã eu acordei com uma certeza, que era essa palavra para trazer. É uma palavra que eu já ministrei na minha igreja, mas é uma palavra que Deus falou assim: não vai ser exatamente aquilo que você falou para a sua igreja, porque a realidade daqui é diferente, por mais que seja muito parecida a nossa história. Eu peguei uma igreja em andamento, a gente tem 10 meses e meio lá na igreja, 10 meses e meio, a igreja tem 2 anos. Então, por mais que seja um pouco parecida, Deus ele falou assim: tire um tempo, porque eu quero falar com a igreja através dessa palavra. Diz assim, Daniel capítulo 6, versículo 19 e 22. Pela manhã, vou ler lá, colocou uma versão até bonita. Logo vou ler aqui. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição ou tristeza: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, de dentro da cova dos leões: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. Até aí. E o título que Deus colocou no meu coração vai aparecer aqui para você: entre a impossibilidade e a fúria. Entre a impossibilidade e a fúria. Sabe, o que me chama a atenção é que Daniel, ele é tirado do seu povo, o povo de Israel. O povo de Israel, eles estavam sofrendo, algumas vezes o exército da Babilônia foi lá e atacou. A primeira vez atacou, destruiu tudo, trocou o rei. A segunda vez foi lá, roubou algumas coisas, utensílios do templo, até que na última vez pegou também os jovens e levou para a Babilônia. São chamados exilados. Enquanto a nação de Israel agora está ali passando uma situação terrível, uma situação de miséria, os seus muros estão destruídos, as casas estão derrubadas. Alguns profetas estão profetizando aqui acerca daquilo que Deus já havia falado e também acerca do fim desse período terrível. Daniel e os seus amigos, eles foram para a Babilônia. E Deus, ele deu destaque a esses homens, principalmente a Daniel, porque Daniel escolheu não se contaminar. Daniel escolheu não se contaminar com as iguarias do rei, com tudo aquilo que era oferecido para eles. Só que chega um momento onde Daniel, ele tem mais 2 pessoas com ele, são 3 responsáveis, porque Daniel foi excelente em tudo aquilo que ele fazia. Ele tinha um espírito excelente. Ele chamou a atenção do rei, o rei foi promovendo ele, até que ele chegou a ser um dos 3 responsáveis por 120 províncias.
praticamente são 120 nações debaixo da Babilônia, que era o maior império da época, o império de mais poder em relação a todo o mundo. E Daniel, ele foi se destacando. Só que quando você se destaca, você não se destaca para você diminuir os outros. Daniel não foi assim. Quando Daniel foi se destacando, ele não se destacou para querer status, para querer poder. Não, ele se destacou porque ele era excelente. E quem é excelente se destaca. Quem é excelente não precisa puxar saco. Quem é excelente não precisa, fazer qualquer barganha para estar onde Deus quer que ele esteja. Quem é excelente não precisa fazer nada para poder pegar algum atalho. Quem é excelente, ele é visto, ele é destacado. Por quê? Porque um excelente no meio de medíocre, ele chama a atenção. Então, ele chamou a atenção do rei. Só que ele não apenas chamou a atenção do rei, entre aqueles três, ele chamou a atenção do rei, e o rei falou: para que eu não sofra, eu preciso levantar um homem dentre esses três para ser responsável sobre tudo. E esse homem era Daniel. Sabe o que eu acho interessante? É que muitos cristãos, eles acham que Deus tem que fazer tudo para cumprir a promessa que Deus deu para eles. Não, meu irmão, Deus ele já deu a promessa, Deus ele dá o caminho, Deus ele dá a direção, Deus ele dá a confirmação no seu coração, mas as promessas vão se cumprir na nossa vida conforme nós formos excelentes naquilo que Deus colocou na nossa mão. E a excelência não quer dizer quando você vai cumprir a promessa que Deus na sua vida deu para a sua vida lá na frente. Você precisa ser excelente no meio do processo. Ah, David, mas eu vim para os Estados Unidos e eu estou trabalhando numa coisa que eu não trabalhava no Brasil, porque eu gostava do que eu trabalhava no Brasil, mas agora eu não estou gostando. Ei! Davi recebeu uma unção de rei, a unção só se manifestou lá na frente. Enquanto não se manifestava, ele foi guerrear, ele foi fazer algo que ele não tinha sido chamado para fazer mediante a unção que foi derramada na vida dele. Sabe por quê? Porque um adulto, um maduro, ele faz o que precisa ser feito, enquanto meninos fazem o que querem. Você precisa fazer o que precisa ser feito para você alcançar aquilo que Deus derramou sobre a sua vida, a unção, a visão que Ele te deu. Então deixa eu te dizer, seja excelente em tudo aquilo que você vai fazer. Existe um versículo que diz: se for fazer algo, faça como se fosse o Senhor. Ah, mas meu patrão é endemoniado, ele não crê em Jesus. Faz para ele. Deus está falando para aquela parte ali. Faz para ele como se fosse o Senhor. Mas ele não merece, não é questão de merecimento, é questão de você demonstrar um espírito excelente, um bom testemunho, mediante a nuvem de testemunhas que estão te observando. Sabe, quem tem um espírito excelente, quem age com excelência, eles sempre estão em crescimento e sempre tem portas abertas à sua frente. Quem é excelente, ele pode ser solicitado a andar 1 milha. Vamos andar 1 milha comigo? Aí ele fala: não, eu vou andar 2 com você. Quem é excelente pede para ensinar. Não, você pode ensinar e fazer discípulos, mas ele fala assim: não, eu não vou apenas ensinar e fazer discípulos, eu vou curar os enfermos, eu vou curar os paralíticos, eu vou libertar os cativos. Sabe, quem é excelente, algumas pessoas, ou até a sua mãe pede para você fazer alguma coisa, em meio a uma festa. Por quê? Para evitar a vergonha. E você não faz um medíocre, a ponto de falar: vou transformar água em vinho, mas vou transformar a água num vinho mais ou menos, num vinho aguado. Não, ele faz o que precisa ser feito, mas ele faz com excelência, a ponto do mestre Sala falar assim: opa, depois que a gente está alegre, depois de 1, 2 dias de festa, 3 dias, eles aproveitam para servir o pior vinho, mas esse daqui é o melhor vinho da festa. Por quê? Porque nós precisamos ter um espírito excelente.
Tem gente que está perdendo oportunidade porque não tem um espírito excelente. Tem gente que está perdendo casamento porque não tem um espírito excelente. Tem gente que está perdendo os filhos porque não tem um espírito excelente. Tem gente que está perdendo grandes oportunidades na vida. Por quê? Porque as pessoas olham para eles e falam: ele não é excelente. Ele tem o chamado de Deus, ele tem uma palavra para a vida dele, ele tem até uma unção, uma habilidade que as pessoas reconhecem, mas na hora que vai ver o dia a dia, ele não é excelente. Então ele perde. Mas Deus me trouxe aqui hoje para dizer que o Espírito Santo é o Espírito de excelência. Ele vai te chamar a ser excelente, e as portas que faltavam abrir na sua vida vão começar a abrir a partir do momento que você fizer com excelência. Meu irmão, é Daniel. Daniel, ele não briga por um lugar, ele não está preocupado com o lugar. Ele está preocupado em adorar a Deus e fazer o seu melhor. Por quê? Porque esse é o caminho natural para você ser grande no reino de Deus. O seu coração está em pessoas, o seu coração servir pessoas, o seu coração fazer o melhor. Pastor, mas eu não tenho dinheiro. Pastor, mas eu não tenho recursos. Pastor, mas eu não tenho aquele carro, eu não tenho as redes sociais com tantas pessoas. Deixa eu falar para você. Faça o melhor que você tem, com os recursos que você tem, até você ter mais recursos para você fazer melhor ainda. Mas se você tem esses recursos, se você tem essa habilidade, faça com excelência, senão não vai chegar um momento de você ter mais recursos. Mas aquele que faz o melhor que tem com os recursos que estão nas mãos, é impossível Deus não olhar para você e falar assim: se ele é fiel no pouco, eu vou colocar ele no muito. Eu ia começar diferente, mas Deus está falando aqui. Sabe, o rei ia separar um lugar acima para Daniel. Os novos degraus chegam com novas guerras, novos níveis, novas batalhas, novos níveis, nova unção, novas conexões, mas novos ataques. Quem quer viver novos níveis na sua vida tem que estar preparado para o novo de Deus. Mas quem quer viver um novo nível para a sua vida tem que estar preparado para desafios que você não vive no nível que você está. Porque muitas vezes a gente fala: vamos viver o novo, mas quando a gente vai chegar para viver o novo, a gente recua, a gente trava, a gente paralisa. Por quê? Porque você nunca viveu esses desafios, você nunca viveu aquilo que Deus quer que você viva. Sabe o que eu aprendo com isso? Tem muita gente que está deixando de viver o novo de Deus porque vive na mesma panelinha. Tem muita gente que não vive o novo de Deus porque não quer fazer novas amizades. Sabe, o próximo passo para a realização do seu propósito está em alguém que você ainda não conheceu. O próximo passo para a realização do seu propósito está em alguém que Deus está te apresentando. Mas a questão é: você está aberto para novas amizades, para novas oportunidades? Ou você está fechado no seu mudinho, só quer vir na igreja, sai antes de acabar, chega atrasado, não serve, não faz carisma, não faz curso dos gerações, não está em GC? Você mesmo acaba fechando oportunidades para a sua vida, e não é isso que Deus quer. Deus usa pessoas para abençoar pessoas. O segredo do reino está em pessoas. Jesus, ele não veio da glória, se despojou da sua glória e foi encontrado em figura humana, em semelhança de homens, por causa de dinheiro, por causa de poder, por causa de status, por causa de um nome acima de todo nome. Não! Porque dinheiro ele não precisava no céu, porque poder ele já tinha no céu, porque status ele nem ligava para isso, ele era Deus. Mas o que ele não tinha, e ele veio buscar, eram pessoas que infelizmente pecaram, foram desconectadas, e Deus ele veio trazer a reconciliação e nos dar a oportunidade de vida eterna. Então o que Deus quer fazer na sua vida tem a ver com pessoas.
É por isso que você vai fluir. É por isso que você vai avançar. É por isso, sabe por quê? Você não veio aqui para viver uma vida igual à cultura americana implantou, meu irmão. Cada um por si, independente, é frio, não abraça, não é igual o brasileiro é. Você está aqui e você sabe, o brasileiro é aquele que abraça, o brasileiro é aquele que ri, o brasileiro é aquele que fala alto, o brasileiro é aquele que chega no ambiente e você fala, é brasileiro, né? É aquele que você vai no supermercado e você fala, tem brasileiro. Por quê? Porque você é diferente, você vem com uma unção que Deus derramou na sua vida, não aqui, mas lá no Brasil. Então, você precisa se conectar a pessoas, porque através de pessoas, você vai cumprir o seu propósito. Mas eu sei por que você não quer se conectar a pessoas. Porque dói. Pessoas traem. Pessoas enganam. Pessoas te passam para trás. Pessoas te ferem. Meu Deus. Estou sentindo Deus aqui. Sabe? Mas feridas feitas em relacionamento são curadas através de relacionamento. Se você foi ferido através de relacionamentos com pessoas, Deus vai usar os relacionamentos com outras pessoas para poder te curar. Você precisa dar oportunidade, porque a traição que você teve dói, só vai ser curada por completo quando você dá a oportunidade de confiar em alguém de novo que não vai te trair. Mas isso é muito arriscado. Mas isso, para algumas pessoas, ainda é pedir demais. Deixa eu te dizer, Daniel se destacou, e sabe o que aconteceu? Os magos que estavam com ele, as pessoas que estavam com eles, os líderes que estavam com ele. Por que ele? Ele se destacou porque ele era excelente, ele se destacou simplesmente porque ele fazia o seu melhor. Meu Deus. Não precisa você bater nos outros, não precisa você falar mal dos outros, não precisa você mentir para ninguém, não precisa você, fazer nada de ruim para as pessoas vão ver o Espírito excelente em você, e elas vão dizer, ei, por que ele não eu? Aleluia. Sabe por quê? Porque aquilo que você tem, aquilo que você faz, aquilo que você é, revela aquilo que as pessoas não têm, aquilo que as pessoas não fazem, aquilo que as pessoas não são. Então o simples fato de você estar feliz, aquele que está triste já olha para você e fala, por que é essa felicidade toda? A sua alegria revela a tristeza do outro, a sua excelência vai revelar a mediocridade do outro. Ei, a sua fidelidade vai revelar a infidelidade dos outros. Mas em nome de Jesus, que eles procurem algo para poder te atacar, que Satanás faça uma revirada na sua vida e que ele encontre apenas uma coisa: a sua vida de devoção com Deus. Apenas isso, a sua vida de devoção com Deus. Ele não vai ter a mentira, ele não vai ter a pornografia, ele não vai ter o roubo, ele não vai ter a infidelidade. Ele vai olhar para você e falar assim, como eu posso atacar ele? Como eu posso destruir a vida dele? E a única coisa que ele vai poder fazer é tentar atacar a sua fé. Foi assim que aconteceu com Daniel. Não acharam nada, então foram lá e falaram, rei, vamos fazer um decreto para que todos aqui apenas adorem o Senhor, os seus deuses e tudo mais, né? Para ninguém adorar outros deuses, né? Assina o decreto aqui. Eles foram lá, tiveram uma reunião antes, tramaram tudo e depois tiveram uma reunião com o rei sem falar com Daniel. Assina o decreto aqui, pegou o anel, assinou o decreto. Isso é bom, enganar o rei. Isso é bom. Sabe por que enganaram o rei? Porque o rei era amigo de Daniel. Você leu no texto comigo, o rei entristecido, com o coração aflito, foi na cova saber se Daniel, por acaso, tinha sobrevivido. Por quê? Porque ele era amigo de Daniel. Sabe o que eu acho interessante? É que às vezes a gente esquece que Deus é onisciente. Sabe o que é onisciente? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe de todas as coisas. Além disso, ele é presciente, está dentro da onisciência. Presciência é saber antes de acontecer. Ele tem todo o poder, ele é onipotente, ele está em todo lugar, ele é onipresente, mas ele também é onisciente, ele sabe de tudo.
Então, quando eles se reuniram para poder falar mal de Daniel e achar uma estratégia para poder derrubar Daniel, Deus ouviu essa conversa. Quando eles foram até o rei e apresentaram ao rei uma estratégia para que o rei fosse elevado, para que ninguém se dispersasse e apenas adorasse aquilo que o rei adorava ou a imagem do rei, Deus estava ouvindo. Deixa eu te dizer algo muito importante, que às vezes você fica com medo porque você não sabe o que está acontecendo e os pensamentos das pessoas. Deus, Ele sabe as conversas, Ele escuta as conversas que você não escuta. Deus, Ele vê as pessoas e as atitudes das pessoas que você não consegue ver. Então, independente do que estão tramando, Deus sabe. Independente do que estão pensando, Deus sabe. Independente das atitudes dele, Deus já viu, meu irmão. Isso aumenta a sua confiança em Deus. Só que tem um problema. Sempre tem uma questão que pega. O problema é... Daniel, ele abre o decreto, ele vê o decreto, ele... Deus, o Senhor viu ele se reunindo? O Senhor ouviu a conversa? O Senhor viu eles indo até o rei? O Senhor viu ele pegando e assinando o decreto? E o Senhor sabe que eu sempre estou orando 3 vezes por dia, minha janela aberta, apontada para Jerusalém. O Senhor ouve, o Senhor vê, o Senhor sabe, mas ainda assim o Senhor deixou? Eu vou te falar, tem muitas pessoas nessa situação aqui. Na hora que cheguei nessa parte, Deus, Ele falou assim, tem muitas pessoas assim. Eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou com o espírito excelente. Eles não acharam nada contra mim. Eu estou sendo irrepreensível. E a única coisa que eles acharam contra mim é a minha fé. Senhor, eu confio em Ti. Eu tenho um relacionamento contigo. Eu sei que o Senhor é onisciente. O Senhor já está vendo tudo que eles estão tramando. Está ouvindo as conversas. Mas por que o Senhor deixou esse decreto vir contra a minha vida? Meu irmão, é nesse momento que você entra em crise. É nesse momento que seu coração fica... É nesse momento que você chora. É nesse momento, olha que você nem está na cova ainda, né? É nesse momento... É nesse momento que você... Sabe por quê? Porque você fala assim, como assim, Deus? Como assim? Ei! Nem tudo que está dando certo significa que é de Deus. Assim, nem tudo que está dando errado significa que é de Deus. Não coloca regra, está dando certo, então é de Deus. Minha vida está boa, eu estou ganhando dinheiro, as coisas estão boas, meu casamento está marcado. É de Deus então, ai que bênção. Não necessariamente. Pode ser que seja de Deus. Pode ser que não seja. As coisas estão dando ruim, tem um decreto contra mim, vão me lançar na cova dos leões, estão me traindo, está tudo dando errado. Isso não é de Deus. Meu irmão, dependendo do nível que Deus quer entregar na sua vida, você não pode colocar Deus numa caixinha e engessar Ele e falar assim, isso é de Deus e isso não é de Deus. Você não pode engessar e falar assim, se as coisas dão certo é de Deus, se as coisas dão errado é de Deus. Não, você não pode, por quê? Deus ele fala para Jó, Deus ele fala para o povo de Israel, vocês conhecem os meus pensamentos? Vocês estavam quando o mundo foi criado? Vocês conhecem tudo acerca da natureza e do universo? Não, sabe por quê? Porque os meus caminhos são mais elevados que os seus, os meus pensamentos são maiores, eu penso diferente de você, e eu não vejo apenas o seu presente, eu vejo o teu futuro. O rei quer te promover, mas o rei dos reis tem uma promoção muito maior para você. Sabe por quê? Porque ele era amigo do rei, ele poderia falar assim, quê? Como é que o rei? Não, vou lá falar com o rei. Ô rei, que negócio é esse, rei? Você é meu amigo, como é que você não sabe que eu sou de Deus, você não sabe, você me tirou de lá, rei. Mas ele não foi no rei, ele foi no rei dos reis. Você precisa aproveitar o acesso que você tem a Deus.
Para de procurar a solução dos seus problemas no seu amigo. Para de procurar a solução dos seus problemas em quem tem dinheiro. Para de procurar a solução dos seus problemas em homens. Antes, vai em Deus. Vai em Deus, você tem acesso a Ele, meu irmão. Tem acesso a Ele, ora, busca. Tem o seu momento devocional, fala com Deus, fala com o Pai. E se posicione. Ele se posicionou independente do decreto que tinha contra ele. Ei, tem decretos que são levantados contra a nossa vida, e sabe o que acontece? Muitas pessoas travam. Ai, Deus, eu não vou orar não, né? Ai, Deus, eu não vou te buscar não, vou dar um tempinho, né? Senão eu vou morrer. O Senhor não quer que eu morra. O Senhor não quer que eu sofra. Sabe aquele ministério? Vem para a igreja e pare de sofrer. Que para de sofrer? Geralmente quando a pessoa se converte no início é até um pouco mais difícil. Por quê? Porque você é crente, meu irmão. Você está renovando a mente. As pessoas que bebiam com você, você não vai beber mais. Você acha que eles vão falar o quê? As pessoas que enviavam videozinho pornográfico para você no WhatsApp, você vai falar, não envia mais não. Você acha que eles vão falar o quê de você? As pessoas que faziam um monte de coisa que você fazia e agora você não está fazendo mais porque agora você é de Jesus, eles vão olhar para você e você no mínimo vai sofrer uma perseguição, uma piadinha, vai perder algumas amizades. Isso não é um nível de sofrimento? Pelo amor de Deus, se te enganaram falando que você ia vir para a igreja, falando, pare de sofrer. Não, lá você sofria por besteira, aqui você sofre com propósito. Por quê? Porque mesmo diante das tribulações, essa leve e momentânea tribulação que traz o sofrimento te causará um peso eterno de glória. O seu sofrimento é um testemunho para muitas pessoas que não entendem o que você está passando, mas você está com a paz que excede todo entendimento. Eles olham para você e falam, como é que ele pode estar feliz no meio da tribulação? Como é que eles podem estar em paz no meio desse terror que eles estão passando? Como é que eles podem continuar indo para frente, avançando, pregando o evangelho em meio a tudo isso que aconteceu? Sabe por quê? Porque a confiança deles está em Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Está naquele que tem contato todo dia. Agora, se você não tem contato todo dia com Deus, você vai buscar aquele que você tem mais contato na terra. É aí que a gente erra. Você fala mais com um amigo rico, você fala mais com o primo, você fala mais com aquela pessoa do que com Deus. Aí na hora da necessidade você vai procurar quem? Você vai procurar, sabe, a resposta da tua oração pode estar em alguém que você ainda nem percebeu que está do seu lado, e Deus vai te mostrar quando você buscar Ele. Aí tem gente que está abrindo o coração, falando das dificuldades, fala para o primeiro, fala para o segundo, fala para o terceiro, fala para o quarto, fala para o quinto. Na hora que chega no 10º, fala, ai, Deus me respondeu, que bênção. Ai. Aí Deus fala assim, eu te respondi para ter misericórdia, né? Porque se você viesse primeiro em mim, você não tinha sofrido tanto, e muitas pessoas não precisariam saber do que você está passando. Deus não é o primeiro recurso dos desesperados. Ele é não é o último recurso dos desesperados, né? Estou desesperado, vou em todo mundo e depois vou em Deus. Ele é o primeiro recurso dos apaixonados. Ele não é o último recurso dos desesperados. Ele é o primeiro recurso dos apaixonados. Vai em Deus, meu irmão. E deixa eu... Sabe, você vai ter que ter maturidade para lidar com o nível de oposição que este novo lugar que Deus separou para você vai trazer. Você quer crescer, você quer avançar, você quer ir para cima, você quer ganhar mais dinheiro, você quer influenciar mais pessoas, você quer pregar o evangelho do reino. Tudo isso, meu irmão, vem com novas situações que você precisa estar preparado para isso. Mas fica tranquilo, Deus ele não te dá aprovação acima daquilo que você pode suportar. Sabe por quê? Deus não contou para Daniel. Imagina Daniel, ele vai lá, contam para o rei, ô rei, aqui está fazendo aquilo que não pode. E agora que o Senhor assinou o decreto já era. O rei fica triste,
mas ele tem que assumir a responsabilidade. Chama Daniel, pega Daniel, e imagina Daniel sendo levado para a cova de leões. Ah, meu irmão, preso. O Senhor sabia do que estava acontecendo, o Senhor ouvia as conversas, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Por que o Senhor está deixando eu ir para a cova? Por que o Senhor está deixando essa situação? O rei, ele não era meu amigo, esses caras não estavam comigo, meus colegas de trabalho estão me traindo. Imagina o pensamento na cabeça de Daniel enquanto estava indo na cova dos leões. É porque às vezes a gente lê a história e a gente não entra na história. Você precisa entrar na história e entender que são seres humanos igual a gente, não são personagens bíblicos. Não, porque o personagem Moisés, o personagem Davi, não, o personagem é fictício, são pessoas reais, que têm sentimentos, que têm medos, que têm receios. Meu Deus. Aí eles vão lá, trancam Daniel na cova dos leões, entre a impossibilidade e a fúria. Sabe por quê? Porque eles colocam uma pedra no meio da cova e do outro lado tem leões. Imagina você nessa situação, impossibilidade, você não consegue, e ao mesmo tempo você está assim, fúria, e não dá nem para você tentar resolver a impossibilidade, porque você está tentando resolver a impossibilidade, você olha para o lado, tem um leão te cheirando. Entre a impossibilidade e a fúria, sabe, a fúria representa Satanás, a impossibilidade representa aquilo que você não pode fazer sozinho. Tem gente que está dentro da cova do leão hoje. Tem gente que está olhando para um lado, vê a fúria de Satanás, olha para o outro lado, vê a impossibilidade. O que a gente vai fazer? O que eu vou fazer? Mas deixa eu te falar algo. É dentro da cova, meu irmão, que você tem as maiores experiências com Deus. É nessa situação que você tem as maiores experiências com Deus. E deixa eu te dizer, muitas vezes você vai para a cova sozinho. É o seu processo, Daniel. É o seu processo, Daniel. Só você e Deus sabe o que você está passando. Só você e Deus sabe como que o seu coração está aflito. Só você e Deus sabe os questionamentos que você está passando. Só você e Deus sabe o quanto você pensa assim, mas eu orava, eu buscava a Deus, eu sou íntegro, eu não me contaminei com as comidas desse lugar. Por que eu estou passando por isso? Ei, meu irmão, em nenhum momento Daniel se queixou, em nenhum momento Daniel reclamou, em nenhum momento você vê ele falando algo que denigria a imagem de Deus. Ele poderia ter até os seus questionamentos dentro dele, mas ele não falou mal de Deus, ele não reclamou, ele não murmurou. Sabe por quê? Muitas vezes você está murmurando de Deus, e quando você murmura de alguém, é praticamente você dizendo assim, no seu lugar eu faria melhor. Quando você está murmurando de alguém que está fazendo alguma coisa, você está dizendo assim, mas que isso, não sei o quê. Em outras palavras, no seu lugar eu faria melhor. Então se você murmura contra Deus, você está dizendo para Deus assim, Deus, no seu lugar eu faria melhor. Olha o perigo, olha o perigo. Entre a impossibilidade e a fúria. Um leão já seria suficiente. Um leão já seria suficiente, mas ele está na cova 2 leões. Um desafio já seria suficiente. Talvez ele ia pensar no Davi que matou o leão, talvez ele ia pensar no Sansão que matou o leão, mas são vários leões. Será que vai dar tempo de eu sair? Será que vai dar tempo de eu atacar um? Será que vai dar tempo de eu me defender? Meu irmão, é nesse momento que você passa uma noite escura. Deixa eu te perguntar uma coisa, uma noite é muito? É muito. Mas uma noite, para quem chegou atrasado em casa, porque tem que voltar para o hospital e passar com um filho que está internado, é muito ou é pouco?
Uma noite pode ser pouco para algumas pessoas, mas uma noite pode ser muito para quem está numa situação desesperadora. 3 minutos sorrindo com os seus amigos pode ser pouco, mas 3 minutos dentro de um incêndio, 5 minutos levantando a mão, adorando a Deus, pode ser pouco, mas 5 minutos se afogando. Eu sei que muitos aqui estão passando por situações difíceis, dentro de cova, em noites escuras, e talvez você está olhando e você está falando, quando que isso vai acabar? Parece que é muito tempo, mas é porque a sua dor é muito grande. Parece que é muito tempo, mas é porque você, através dos seus olhos de dor, você não consegue dar um zoom out. Se você desse um zoom out, você ia falar assim, uau, mas foi só isso daqui? O sofrimento de Jó só durou 90 dias, segundo teólogos e historiadores, e ele viveu 120 anos. Às vezes, a gente está muito focado na dor, nos questionamentos. A gente está muito focado na fúria e na impossibilidade, mas quando você foca em Deus, você vê que uma noite é só uma noite. E essa noite tem hora para acabar. Sabe por quê? Porque o rei, ele fala assim, quando eu me levantar, quando eu me levantar pela manhã, ao raiar do sol, eu vou ver Daniel, porque ele estava triste. Sabe, às vezes a gente está dentro de uma cova de leão, diante da impossibilidade da fúria, e a gente não vê o que está acontecendo lá fora. Por quê? Porque você está muito envolvido na sua situação, mas tem alguém dizendo assim, eu vou lá ver ele. Quando o rei fala assim, eu vou lá ver ele, e fala que vai ser pela manhã, quando o sol raiar, ele está estipulando um tempo. Ele fala assim, esse tempo vai ser pela manhã, quando o sol raiar. Ou seja, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem quando o sol raiar. E não é qualquer sol, é o sol da justiça. Meu irmão, na hora que ele coloca aquilo dali, você não está dentro, você está dentro da situação ali, você não sabe o que as pessoas estão falando, você não sabe das conversas, você não sabe das decisões que outros estão tomando ao seu favor ou contra você. Mas Deus, Ele já determinou um tempo para você sair dessa situação, e vai ser quando o sol raiar. Quando o sol raiar, você está lá e você não sabe, já passou 1 hora, já passou 10 horas, já passou quanto tempo? Quanto tempo que vai acabar essa situação? Quanto tempo eu vou ficar mediante o leão e mediante a essa pedra, a impossibilidade, a fúria? Quanto tempo? Mas o rei, ele já está se arrumando, porque o sol está raiando, ele está indo em direção a você. Deixa eu te dizer, Deus não apenas tem livramento para você, mas Ele tem uma porta aberta para te tirar dessa situação, meu irmão. Ele tem uma porta aberta, Ele tem uma porta aberta. Se não for pessoa, vai ser anjo, mas que você vai sair, vai sair. O rei chega. Quando o rei chega, meu irmão, quando o rei chega, ele chega até com voz triste. Ele fala, Daniel, Daniel. E Daniel está lá. Sabe o que é pior nisso? Eu podia falar com um pregador pentecostal, mas Deus, Ele falou tanto ao meu coração, que eu acho que se eu falar de forma mais pentecostal para você, talvez você vai se perder mediante a profundidade que Deus quer tratar contigo. Porque pessoas que estão na cova de leão, pessoas que estão na caverna, não adianta terremoto, não adianta vento forte, não adianta furacão, é uma voz suave. É uma voz suave. Sabe, o pior de tudo, como pastor, vou falar como pastor. Pastor Neto não falou nada para mim, tá bom? Eu vou falar como pastor. Na noite da cova você não consegue sorrir como antes, e está tudo bem. Na noite da cova você vai para a igreja, mas você senta um pouco mais para trás, e está tudo bem. Mas você não pode deixar de vir no culto. Mas você não pode deixar de se relacionar com as pessoas. Mas você não pode deixar de orar. Não é porque as coisas estão ruins que você tem que se afastar, meu irmão, não.
É porque as coisas estão ruins que você precisa se unir, que você precisa vir, que você precisa adorar, que você precisa de alguém do seu lado para te fortalecer. Você precisa da igreja, você é um corpo. É na noite da cova que você vem para a igreja e você chega atrasado, para você não conversar com as pessoas e perguntarem: está tudo bem? Eu percebo que não está tudo bem em você, conversa comigo, mas você não quer falar, então você chega atrasado. Aí você não quer conversar pós-culto e não fica nem para o almoço, você vai embora antes. É no momento que você fica até com vergonha e, sabe, diminui a maquiagem, porque você sabe que você vai chorar no culto. E você chora, e pelo menos vou chorar no culto, e todo mundo vai achar que eu estou cheia da presença de Deus, mas na verdade eu estou cheio de questionamentos. Sabe, de coração, o problema da cova é que ela limita a sua visão. Enquanto Daniel está na cova, o rei diz: amanhã, quando a alva nascer, eu irei até a cova para saber como Daniel está. Significa que o rei deu um horário. Sabe, e quando o rei dá um horário, independente do que vai acontecer, é aquele horário estipulado. Quem criou o sol? Deus. Deus criou o sol em Gênesis. E as pessoas que tramaram contra você, que falaram mal de você e que te colocaram na cova, eles podem até arranjar estratégias para poder te colocar na cova, mas eles não têm poder de parar o sol. Se Deus colocou um horário, meu irmão, você vai sair. O sol vai nascer e ninguém pode impedir o sol nascer na sua vida. E eu quero terminar, eu vou terminar com isso daqui, ó. Eles eram guiados pelo sol. O sol significava um horário para eles, e ninguém podia parar esse horário. Sabe, quando o rei chega na cova, imagina o rei chegando na cova: Daniel, ô Daniel, por acaso o seu Deus pôde te livrar dessa cova? Sabe, quem está na cova não vê o sol nascendo. Quem está na cova não vê o rei se arrumando. Quem está na cova não sabe nem que horas que o rei vai lá. Mas quem está do lado de fora não sabe o que acontece dentro da cova. E dentro da cova tem livramento, meu irmão. E dentro da cova, Daniel está falando assim: ó rei, o Senhor me livrou porque Ele enviou um anjo, e o anjo fechou a boca do leão. Ei, você pode não ver o que está acontecendo fora da cova, mas quem está fora da cova não vê o anjo que está com você, meu irmão. Não vê a experiência que você tem com Deus. Você passa pela cova, mas você não passa sozinho. Se você ainda não viu a manifestação de Deus na sua vida, você vai ver nesse momento, dentro da sua dificuldade, dentro da sua situação, dentro desse ambiente de tribulação, meu irmão. É nesses ambientes que Deus te deixa ainda mais sensível ao mundo espiritual. Entenda isso. Ninguém vai entender o que você está passando e a força que você vai sair dessa situação, a maturidade que você vai sair dessa situação, porque você vai sair dessa situação cheio de Deus, com experiências que ninguém tem, com a maturidade que ninguém tem, com a sabedoria que ninguém tem, porque Deus, Ele não te deixa passar nessa cova sem propósito. Tudo que Deus faz é de propósito e com propósito. Tudo que Deus faz na sua vida, de propósito e com propósito. Sabe? Ai, meu Deus. Olha que interessante. Você está entre a impossibilidade e a fúria. Aí você vem para a igreja. E eu vou pegar muitas pessoas assim, ó. A pessoa vem na igreja, ela está nessa situação e fala assim: Deus, fala comigo hoje. E ela começa a orar, começa a adorar. O pastor Neto fala assim: levante a sua mão para adorar. Você consegue levantar a mão. Mas no meio da cova, parece que você ouve um rugido. E você lembra que você está na cova. Imagina, você está adorando, você vem na igreja, você está daqui a pouco. Aí você olha. Eu esqueci que eu estava na cova. Eu esqueci que eu estava nessa situação. Sabe por quê? Quando o seu foco está em Deus, você tira o foco
da fúria do inimigo, você tira o foco da impossibilidade. Deus te trouxe aqui, meu irmão, para dizer para você, assim como Pedro andou sobre as águas e tirou o foco de mim, eu quero que você seja um Daniel na minha vida. Eu quero que você seja o Daniel que não tira o foco de mim em meio à impossibilidade e à fúria. Eu quero que mesmo que você chegou a tirar o foco e começou a afundar, você erga a sua mão e pegue na minha mão, porque eu vou te tirar desse mar que está te afogando e você vai voltar a andar sobre as águas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, fique de pé. Fique de pé, eu quero... Meu irmão, escuta isso. A Bíblia diz que Daniel foi jogado na cova dos leões e os leões estavam furiosos e com fome. A Bíblia não diz que Deus tirou a fome do leão. A Bíblia não diz que Deus tirou a fome do leão. Ou seja, o leão estava faminto, o leão estava furioso, mas eles estavam impossibilitados de tocar em Daniel. Não fique com medo da presença do diabo na sua vida. Ele vai tentar ao seu derredor. A Bíblia diz que o Satanás, ele está ao seu derredor, bramando como leão. Ele está aqui, faminto, como leão. Por quê? Porque, meu irmão, ele só está bravo e tentando devorar aqueles que não são deles. Então, se você está passando por algum ataque na sua vida, você tem que ficar feliz e falar: vem para cima mesmo que eu vou te resistir. Vem para cima mesmo porque eu não sou um dos teus. E pelo poder do nome de Jesus, você vai ter que bater em retirada, meu irmão. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não vai ser atingido. O fato de você estar na cova não significa que Deus te abandonou. Significa que você é amigo dele, ele confia em você. Ele sabe que você vai passar pelo processo e vai glorificar o nome dele. Ei, imagina aqui. Daniel está aqui. O leão estava com fome. E a prova que o leão estava com fome é que quando Daniel sai da cova dos leões, eles pegam aqueles caras que tramaram contra ele, jogaram na cova, e os leões pegam ele no alto. Pega no alto e quebra os ossos. Por quê? Porque Deus não tirou a fome do leão. Então tem gente que está nessa situação assim. Daniel está aqui, o leão está assim, ó, com fúria, mas ele não consegue abrir a boca. Ele não consegue, ele sente o cheiro. Sabe por quê? Existe uma proibição do céu. Existe uma proibição do céu dizendo: você não vai tocar no meu filho, você não vai tocar na minha filha. Ei, ele disse que tinha um anjo. Imagina, o leão, ele vem se levantando com fúria, mas ele não consegue abrir a boca. Ele está com fome, ele está com fúria, mas o anjo fala: ei, fica quieto. Ele se levanta, o anjo: ei, você não vai abrir a boca. Ei, eu quero cheirar. Ele: não, você não vai fazer isso. Independente da cova que você esteja, independente da tribulação que você está, independente dos ataques que você está sofrendo, meu irmão, fica tranquilo. Você pode estar no meio, mas ninguém te toca. Você pode estar na cova, mas existe aramandoqueriala. Essa palavra é muito forte, eu não sei se é para a igreja. Existe uma proibição do céu em relação ao que Satanás está tentando fazer contra a sua vida. Existe uma proibição. Eu falei pela segunda vez, eu senti o meu corpo todo arrepiado. Deus, ele está falando com muitas pessoas aqui. Você está achando que não é o cuidado de Deus, você está achando que Deus te abandonou. Não. Deus está deixando você passar por essa situação, mas existe uma proibição dele para ninguém te tocar. Você vai passar por essa situação, mas o rei, ele vai mandar: ei, tirem a impossibilidade da frente dele. Tire essa pedra da frente dele. Os homens vão tirar a pedra da sua frente e você vai sair intacto. E você vai sair confiando no Deus que você orava 3 vezes por dia e passou uma noite inteira orando, agora confiando nele. Existe uma proibição do céu. É uma proibição, ele não vai te tocar. Não precisa ter medo. Aqui não é a igreja que fica falando de Satanás e do poder de Satanás, não. Aqui a gente glorifica Deus e fala do poder de Deus na sua vida. Ei,
A Bíblia diz que os anjos estão ao seu redor, e Satanás, ele está ao seu derredor. Salmo 91 fala que os anjos estão ao seu redor. E lá na carta de Pedro, se eu não me engano, fala que o Satanás está ao seu derredor, ou seja, ele está fora do círculo. Mas eu quero terminar com Satanás, ele pode vir contra a sua vida como um leão, mas ele é um farsante, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá. O nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, e você está aqui para adorar ele. Ele está aqui abrindo a sua cova. Então eu quero que você levante a sua mão e você comece a adorar ele, aquele que confia em você, aquele que te dá o livramento, aquele que te dá uma promoção muito maior do que qualquer rei pode te dar. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus, que os céus fechados se abram. Teu reino venha mover a nossa fé e esperança são em Deus, grande Deus. Existe uma proibição do céu, mas se você ainda está com dúvida, a gente vai começar a liberar palavras aqui. Então repita comigo em nome de Jesus. Diz assim: Senhor Jesus, pela autoridade do seu nome, eu expulso todo demônio que estava com fúria vindo contra mim. Demônio de separação, demônio de divórcio, demônio de rebeldia, demônio que tentava me humilhar, demônio que vinha com cadeias. Em nome de Jesus, nós te damos uma ordem agora: sai, em nome de Jesus. E agora é o momento que você está livre, meu irmão. É o momento que você sai da cova. E é o momento onde não só você adora, mas o rei coloca um decreto onde todas as províncias vão ter que adorar o seu Deus. Então abra sua boca e comece a adorar Ele. Abra sua boca e glorifique a Ele, porque Ele está aqui. Ele está